Meus amigos, hoje o nosso tema é sobre o sal da terra e a luz que deve brilhar para iluminar a todos. É uma beleza essa passagem de Jesus e ela se encontra concernente nos evangelhos tanto de Mateus como de Lucas, que a Wanda Reis vai ler para a gente. Então, iremos ler um trecho de Mateus e um trecho de Lucas. Sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, com que se salgará? Para nada mais servirá, senão para ser posto fora e pisado pelos homens. Sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ficar escondida, e ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Coloca num candeeiro a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Que assim também a vossa luz brilhe diante dos homens, que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Esse é Mateus e vamos então ao trecho de Lucas. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca em lugar escondido ou debaixo de um alqueire. Coloca no candeeiro a fim de que todos os que entrarem vejam a luz. Teu olho é a lâmpada do teu corpo. Se teu olho é simples, todo o teu corpo será luzente. Mas se for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Toma, pois, cuidado, não seja treva a luz que está em ti. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem que haja nele parte alguma tenebrosa, todo ele luzirá e te iluminará, qual se for a brilhante lâmpada. Muito bem. Então nós temos duas imagens interessantes para falar do cristão. Primeiro é o sal, a segunda é a luz. Vamos começar com a luz, né? Vamos dizer, o teu olho é a luz do teu corpo. É lógico que ele não pode estar falando do corpo físico, né? No exato momento em que o corpo físico, por exemplo, quando chega à noite, né? O olho não enxerga, não é isso? Quer dizer, não consegue ver com nitidez, com clareza. Então ele está falando do olho espiritual que pertence ao corpo espiritual. Poderíamos talvez falar melhor do chakra frontal, mas seria mais específico se nós falássemos do espírito. É o espírito que é a luz do corpo. Evidentemente, quando o espírito não é luz, quando o espírito não irradia luz, logo claridade, lembra do dia, né? O dia, ele faz com que a gente perceba tudo. Imagina você chegar num quarto e você não consegue encontrar as coisas porque está escuro. Aí quando o sol nasce, as coisas continuam desarrumadas, mas você consegue ver e pode arrumar tudo. É isso que é a luz no sentido de esclarecer, de orientar, de iluminar nesse sentido. Então é evidente que quando o espírito que faz essa função, ele é trevoso, em todas as situações da vida você fica sem inteligência, sem entendimento, sem compreensão. E quando ocorre isso do olho ou do espírito ficar trevoso? Ocorre simplesmente com a nossa queda espiritual, que a obra de Agostinho explica tão bem, principalmente no primeiro tomo. O que é isso? Ora, diz o Livro dos Espíritos na pergunta 621, e principalmente na parte A, quando diz que a lei de Deus está na nossa consciência. E Kardec, então, nessa parte A, pergunta, olha, se a lei de Deus está na nossa consciência, isso significa que nós temos na consciência ou no espírito luz. Então, se nós temos luz, para que precisa haver os missionários? Aí, nesse exato momento, os espíritos explicam para ele. É porque nós desprezamos e automaticamente esquecemos a lei de Deus. Então, primeiro vem o desprezo, é a queda, né? E com o desprezo vem o esquecimento, quer dizer, vem a inconsciência, você perde a luminosidade, a compreensão, você perde a direção. No fundo, você chega a perder a direção de onde veio, para onde vai, quem é você. É uma carta sem destinatário e sem remetente. Perde isso. Agora, quando o espírito assume e ele passa a ser a luz que vem fazer com que a gente compreenda tudo, esclarecer, e isso tudo incentivado pelos missionários, os missionários que chegam e começam a ajudar o discípulo a despertar essa compreensão, principalmente pela força do exemplo.
principalmente pela força do exemplo. E aí, é nesse exato momento que o discípulo pode pensar assim, poxa, mas por que eu tenho que fazer esse esforço de compreensão? Olha a vida do missionário, como a vida do missionário é difícil, quase sempre ele é perseguido, quase sempre o missionário é mártir, quase sempre o missionário passa pelas dificuldades as mais variadas da vida. Aí vem a colocação do Saulo. Duas coisas. Primeiro, ele vem conservar essa função do Saulo, conservar a mensagem. Ele, pela sua luta, pela sua determinação, por não desistir nunca de amar, de orientar, de esclarecer. Veja Paulo nas suas viagens missionárias, né? Ele passava pelas igrejas, ia, voltava, depois numa segunda viagem ele passava por elas outra vez, via como as igrejas estavam, depois ele mandava carta, mandava outra carta. Quer dizer, é aquele esforço constante de não abandonar nunca. Essa é a ideia do Saulo, de conservar. Isso o missionário faz. E o segundo, ele tem uma outra função, ele dá gosto à vida. Porque o nosso mundo também é muito amargo, não é o missionário só que passa dificuldade, não. Todos aqui no mundo passam dificuldade. Você sempre encontra o mais astuto, o mais esperto, né? E começa também o mundo a reagir todo o esforço que você faz para a prática do bem. Todo o esforço que você começa a fazer para a prática do bem, o mundo reage. E reage como se fosse um imã poderoso do antissistema, como diz a obra do professor Pedro Baldi, né? Esse mundo decaído, para que você não saia daqui. Então é difícil. Aí o que acontece? Vem a nova função do sal, que é dar gosto, dar tempero. Então ele fala uma palavra amiga. Ele coloca os seus braços, as suas mãos em forma aconchegante. Ele está com você não só no momento da tristeza, mas no momento da amargura. Se precisar, ele vai para a cruz por você. É aquilo que Jesus fala. Ele aplica, esse é um grande amigo, aplica a sua vida em benefício do outro. Então a criatura começa pelo exemplo do santo, do missionário, na força de dar gosto à vida e na força de conservar a mensagem, através do seu sacrifício, da sua luta, da sua determinação. Aquilo que é treva em nós, que é inconsciência, começa a ficar num espectro cada vez mais consciente, e aí a gente passa a ter o espírito como luz. Volta o espírito a ter a sua verdadeira função, de ser a luz da vida, não dominado pelo abajur do corpo, mas sendo ele que reflete a verdadeira luz em benefício de todos. Jorge, qual dos dois é mais importante? O sal que conserva ou o sal que dá sabor? Poxa, a sua pergunta é... Mas olha, qual é o mais importante? O que você acha? Quando a gente fala em dar gosto na vida, você imagina uma comida, né, sem gosto, né? A gente já passa por tanto problema, né? Aí bota lá, imagina no hospital quando ele tem aquela comidinha lá que a gente não gosta do hospital, não é isso? Aí vem, bota um gostinho na comida, não é agradável? Ou todo hospital com aquela dor, com aquele problema, com aquela expectativa, aquela ansiedade, tudo não muda? Um gostinho a comida quando fica melhor? Você imagina a presença de um apóstolo, de um missionário na nossa vida. Ao mesmo tempo, também eu não nego que impede igualdade tal ou conservar. Porque se ele desistir de estar presente, de te amar, olha, então nós temos um exemplo bacana para fechar, Wanda Reis e queridos amigos, da nossa amada Teresa de Calcutá. Quando ela, que deu um gosto à vida dos aidéticos, que sofriam profundamente e não recebiam carinho e amor, ela deu um gosto com a presença, falando de Jesus, sendo carinhosa, meiga, né? E uma vez um repórter queria conversar com ela e queria entrevistar. Ela disse que ela não tinha tempo, porque ela tinha muitos doentes para cuidar, etc. E ele disse, não, mas eu preciso da sua entrevista. Eu falei, então vem comigo. Por enquanto que eu vou cuidando dos doentes, a gente vai conversando. Até que chegou num que estava muito sofrido, com muito pus, com situações realmente virulentas, etc. E ele falou assim, nossa, eu não cuidava dessa pessoa por dinheiro nenhum. E ela disse, nem eu. Porque não foi ele dinheiro. Então veja bem, aí olha a função aí do dar gosto e olha a função do conservar. Quer dizer, eu não desisto nunca de ajudar, conservar. E de dar um gosto, de ser amiga, de estar presente, de dar um momento de consolo para aquele que sofre.
Logo, um cristão, ele mais do que ser sal, de dar gosto e conservar a mensagem do bem, ele é luz, porque faz a verdadeira função de trazer o Espírito de volta ao mundo. Muita paz. Na segunda parte a gente continua falando desse tema com o nosso Júlio e o Azamor Serrão Filho. Por que o estudo do corpo fluídico de Jesus? Porque amplia o entendimento das mensagens e lições do Evangelho, ao desenvolver nuances do processo evolutivo do ser que, gradativamente, se liberta do peso da matéria e das limitações dos sentidos físicos. Olá, este é o programa De Volta ao Cristianismo do Cristo, a sua segunda parte, dedicada ao estudo da revelação cristã à luz das obras de Kardec e Rustem. Eu tenho aqui ao meu lado Azamor Serrão Filho, tudo bem? Tudo bem. E hoje, Azamor, nós temos um estudo bacana aí para fazer, que é o do sal da terra e da luz do mundo. Antes de começar, vamos ouvir o comentário dos espíritos a esse respeito, né? É no número 76. Precisareis vós, espíritas, que vos expliquemos a figura do sol da terra, da luz do mundo e da lâmpada, que ninguém coloca depois de acesa, debaixo do alqueire ou da cama, mas no candeeiro, para que os que entrem na casa vejam a luz e sejam alumiados? As palavras de Jesus a esse respeito se aplicam a todos os tempos e a todos os homens que se tornaram apóstolos de uma revelação para propagá-la pelo exemplo e pela palavra. Sois hoje, para a nova revelação, o sol da terra, a luz do mundo, como os discípulos do Cristo foram para a revelação que ele trouxera com a palavra evangélica. Será preciso que se vos diga: recebeste a luz, porém
não para o vosso uso exclusivo. Tendes que a repartir com os vossos irmãos, dando a cada um de acordo com as suas necessidades. Esclarecei-os, portanto, sede o facho portador dessa claridade bendita, agitai-o para que os seus raios penetrem por toda parte e todos sejam alumiados. Obrigado. Uma questão, uma passagem muito interessante aí sobre esse trecho e uma reflexão que a gente pode fazer em cima dele é a seguinte: se nós somos tão atrasados, né, tão devedores, tão limitados nas nossas virtudes, nas nossas capacidades, em tudo, como é que nós podemos ser o sal da terra e a luz do mundo? Né? Seria um sal prejudicado e uma luz muito tênue, né? Se ela dependesse das nossas virtudes, a propagação cristã seria muito lenta. Mas é interessante exatamente por isso, porque Jesus não nos pede virtudes. E o médico não veio para sãos, veio para os doentes, né? O Evangelho é o bálsamo para os necessitados, é a água pura para o solo árido, né? Então, todos nós, independente daquilo que somos, das limitações que temos, o que vai nos tornar saborosos e iluminados são os nossos esforços pela melhoria. Exatamente o contraste entre aquilo que nós somos hoje e aquilo que poderemos vir a ser a partir do conhecimento do Evangelho é que chamará a atenção dos nossos irmãos e nos distinguirá dentre os demais. Poxa, o Júlio é hoje horrível, ele é cheio de defeito, cheio de limitações, isso e aquilo. No que eu conheço o Evangelho e no que as pessoas começam a perceber que a partir desse conhecimento eu me tornei em alguma medida um pouco melhor, mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo, mais humano, mais gentil, mais útil com todas as pessoas que fazem parte da minha vida, as próprias pessoas vão se dar conta. Poxa, o Júlio está modificado. O Júlio já não é mais o mesmo. Antigamente ele era irritadiço, hoje ele está mais calmo. Antigamente ele era mais egoísta, hoje está mais generoso. Antigamente ele era mais crítico, hoje está mais tolerante. Então é a partir do contraste entre aquilo que nós somos hoje e aquilo que viremos a ser a partir do conhecimento do Evangelho é que nós chamaremos a atenção dos nossos irmãos, e aí sim positivamente, ao ponto de eles refletirem: poxa, então aquilo que ele conheceu e de que tanto fala, de que fez tanto bem a ele, deve realmente ser muito bom, porque o fato é que ele está visivelmente transformado. Ele hoje já não é mais a mesma pessoa que era antes. Uma transformação íntima, que é a perfeição da imagem do sal, né? Perfeito, exatamente, que dá sabor, né? Então, você se transforma e se torna mais saboroso para aqueles que convivem com você, ou seja, torna a vida mais relevante, mais importante, por aquilo que você se transforma. Se Jesus dependesse da nossa santidade para a realização do reino de Deus na terra, esse reino não chegaria nunca, né? Mas não, ele conhece a nossa realidade e sabe que todos nós, quando assistimos um companheiro fazendo um esforço diferenciado para se tornar melhor, esse exemplo arrasta. Exatamente os mais pecadores, os mais errados, os mais trôpegos, quando eles se levantam, quando eles se erguem, quando eles superam as suas próprias limitações a tal ponto de chamar a atenção daqueles que convivem consigo, aí sim é que eles se tornaram essa luz, esse sabor especial. Então, Azamor, acho que assim, nós podemos guardar essa passagem muito no nosso coração, porque as nossas limitações, as nossas fraquezas não devem ser motivo de desmotivação, né? Não devem ser motivo de vergonha, nem motivo de paralisia dos nossos esforços.
Ao contrário, o remorso que tenho, a dor que sinto pelos erros do passado devem ser a motivação e o alimento da minha transformação. Perfeito. Eu sei que errei, eu sei que ainda erro, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu tenho muitas limitações, muitas fraquezas, muitas necessidades. Mas eu sei que eu vou superá-las. Eu sei que o amor de Jesus vai me alimentar a alma com a força que eu preciso para superar a mim mesmo. E por menor que seja o resultado desse esforço, eu vou dedicar a ele tudo que eu posso. Porque eu posso não chegar lá no nosso lar, nas colônias espirituais depois da desencarnação, eu posso não chegar lá um santo. Porque, dada a minha pequenez atual, eu vou levar muito tempo para chegar a essa condição. Mas eu posso chegar de cabeça erguida, no sentido de que a partir do momento que eu soube, a partir do momento que eu tomei conhecimento dos meus erros, eu fiz tudo o que me era possível para corrigi-los. E eu serei recebido como um dos dignos, como um dos bons seguidores do Cristo, nessa condição. Eu fiz o avanço que era possível com as limitações que tenho. Perfeito. Então, todos nós somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. E que seja o nosso esforço, que seja a nossa coragem, a nossa determinação por melhorar, qualquer que seja o defeito atual, né? É o melhor testemunho da nossa fé, da nossa confiança em Deus e em Jesus. Né? Certo. Mas, amor, muito obrigado. Meus irmãos, muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Graças a Deus.